Olá pessoal, professor Rony Coser do site Teologia e Discernimento e do canal aqui, do nosso canal no YouTube, Repensando o Meu Cristianismo. Quero convidar você que se inscreva no nosso canal, ative lá o sininho, receba as nossas notificações, as nossas novidades, e também no site você pode se cadastrar. Lá no canto direito inferior tem uma janelinha onde você pode clicar e receber também as nossas atualizações por e-mail. Eu quero nesse vídeo, pessoal, como vocês estão vendo, o título do nosso vídeo aqui é Conversas à Mesa. É um espaço que Deus tem nos possibilitado usufruir desse espaço para uma conversa franca, uma conversa sincera, onde eu exponho aqui ponderações pessoais que acredito ser também a reflexão de muitas outras pessoas que talvez de outra maneira não conseguiriam articular isso ou externalizar isso, ou o fazem, né, e me ver falando aqui de algum modo indica um paralelo de ideias, né? Ou mesmo você que talvez vai me assistir e não vai concordar com tudo que eu vou dizer, mas esse diálogo franco, aberto, sem dúvida alguma sempre implica para nós crescimento. Eu quero neste vídeo refletir com você aqui sobre a nossa atuação na igreja local. E talvez o que eu vou falar aqui seja um pouco provocante, né? Seja um pouco talvez até polêmico para alguns, e naturalmente o que eu vou dizer não representa o posicionamento da minha igreja local, o posicionamento da minha denominação. Eu, embora sendo um homem da igreja, sendo um homem vinculado a uma igreja, embora eu seja alguém que tenha pastor, que seja liderado, embora eu defenda a igreja, eu me considero, de certo modo, um teólogo independente. Eu ouso fazer reflexões que usualmente não são feitas no contexto das nossas igrejas, e acho que isso é muito positivo. Acho que nós precisamos pensar essas questões, porque ainda que a gente não aborde isso lá no momento da pregação, no momento do ensino, por uma razão ou outra, mas o fato é que nós sentimos essas questões na vivência, no dia a dia. E uma questão que muito me inquieta hoje é justamente essa ideia de que você, para ter uma vida espiritual sadia, precisa ser uma pessoa extremamente ativa na igreja local. A ideia de que você tem que estar em todos os cultos, a ideia de que se você falta um culto, a sua vida espiritual já vai declinar, já vai morro abaixo. Hoje eu ouço isso e eu vejo isso assim com total suspeição. Me pergunto que tipo de cristianismo é esse em que você vai ter a sua vida espiritual prejudicada porque você perdeu um dia de culto, né? Eu deixo claro aqui que o culto, para mim, a teologia do culto, né, uma disciplina interessantíssima que mostra justamente o valor do culto para a vida cristã, para a espiritualidade, para a saúde de uma igreja. O culto é vital, o culto, frequentar o culto é uma prática abençoadora para nós, para a nossa família, para a formação de nossos filhos, eu não tenho dúvida disso. Mas o fato é que nós não nos damos conta, ou não estamos nos dando conta, de que nós estamos caminhando para um ativismo religioso. Eu vou pegar emprestado aqui uma expressão que eu ouvi do Luiz Felipe Pondé, que é o filósofo brasileiro. Ele, quando fala da sua carreira profissional na academia, ele fala: olha, eu sou um animal da academia, né? Isso não é pejorativo, é apenas uma maneira dele referir-se à sua extensa carreira acadêmica. E eu, professor Rony, eu sou um animal da igreja, né? Há muitos anos, a vida toda na igreja, eu fui criado na igreja, sempre muito ativo, sempre desenvolvendo muitas atividades locais, mas hoje Deus me permite experimentar uma nova realidade. Não estou aqui, por favor, gente, não estou aqui defendendo o movimento dos desigrejados. Tenho sérias críticas a esse movimento, conquanto concorde com eles também em muitas colocações que eles fazem. Mas o fato é que eu entendi que é possível você estar em todos os cultos, é possível você estar envolvido em todas as reuniões ministeriais, é possível você estar trabalhando para Deus e mesmo assim não o conhecer, e mesmo assim não ter uma vida com Ele. Uma coisa é falar sobre Deus, uma coisa é trabalhar para Deus, outra coisa é conhecê-lo. Isso é uma coisa muito séria para a gente pensar. A ficha demorou a cair para mim, porque há vários anos atrás eu sofri uma perseguição ministerial muito grande na igreja onde servia. Estava já ali há 5 anos naquela igreja, e sempre muito ativo, sempre muito envolvido, e a minha atuação era circunscrita à igreja local. De repente aquela grande perseguição se levantou contra mim, depois tudo se resolveu, Deus reverteu a situação a meu favor, e tudo ficou em paz, as coisas se resolveram, mas o fato é que aquilo serviu para me mostrar que ali dentro, confinado ali dentro, o meu ministério ficaria extremamente restrito e o seu alcance seria limitado. Eu entendi que Deus tinha mais para mim.
E foi a partir dali que o meu ministério começou a expandir-se, a alcançar pessoas que hoje eu alcanço fora do Brasil, inclusive. E Deus tem sido maravilhoso comigo nesse aspecto, tem feito coisas que eu jamais imaginava que aconteceriam comigo ao longo da caminhada. Um garoto da periferia que mora numa região simples, eu venho contra todas as possibilidades e, no entanto, Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus é maravilhoso e Deus faz até mais além daquilo que pedimos ou pensamos, como diz Paulo. Então, Deus tem me feito entender que a vida cristã não pode estar limitada ao culto. Eu fico muito triste porque algumas pessoas avaliam a espiritualidade da gente, pastores fazem isso, obreiros fazem isso, irmãos ali que convivem conosco na igreja fazem isso, e avaliam muito a nossa espiritualidade pela sua frequência aos cultos. Eu acho que isso hoje é muito questionável, até porque a gente vive uma realidade em que as pessoas trabalham, as pessoas têm suas famílias, as pessoas hoje, muitas vezes, estão adoecidas justamente por este envolvimento com a igreja. Eu não vou falar disso aqui, vou abordar em outro vídeo, mas o fato é que pertencer a uma igreja evangélica hoje, estar envolvida em atividades numa igreja evangélica hoje, para muitas pessoas é extremamente adoecedor do ponto de vista emocional. E a gente precisa entender que o culto é importante, a relação com a igreja é fundamental, mas é preciso que a gente também admita que a vida espiritual não pode, não deve estar circunscrita apenas ao momento do culto, apenas a essa vivência. Eu preciso ser crente dentro da minha casa, eu preciso ser crente, eu preciso falar com Deus, eu preciso ter devoção quando eu estou aqui trabalhando no meu escritório, no meu computador. Eu preciso ser crente quando eu estou dando aula, quando eu estou escrevendo, enfim. A minha vida com Deus não pode se limitar apenas ao momento do culto. E essa é uma ideia muito forte, né, na mente das pessoas, na mentalidade do evangélico. Eu me lembro que conversava com uma pessoa um tempo atrás e convidava ela, olha, venha participar de uma aula minha, eu estou dando aula tal dia da semana. A pessoa falou, não, mas eu tenho culto nesse dia. Eu falei, não, escapa pelo menos um dia, conversa lá com o pastor, presta contas, venha. Não, mas como é que fica a minha vida espiritual? Então veja o nível da mediocridade a que nós chegamos. A pessoa acredita que se perder um culto, a sua vida espiritual já vai desandar. Então é um nível intelectual, de cristianismo muito baixo com o qual nós estamos convivendo na igreja hoje. Se por um lado o culto é imprescindível, se por um lado o culto ele é extremamente saudável, por outro lado eu preciso como cristão ser capaz de continuar sendo cristão para além dos limites do culto. O culto, o momento que eu estou ali cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, me espelha, me transborda para a vida aqui fora. Eu acho que talvez por isso mesmo a gente convive com uma igreja que é extremamente pobre no que diz respeito ao quesito ético, no que diz respeito ao quesito espiritualidade, crentes com problemas, pessoas que muitas vezes estão inebriadas de atividades ministeriais, atividades eclesiais, fazem tudo na igreja, estão em todos os cultos, e a sua vida é problemática, seu casamento está péssimo, sua vida espiritual é horrível, porque nós não entendemos isso, né? Talvez acho que esse é um ponto muito importante, que a gente precisa, uma ferida na qual a gente precisa ousar tocar. Eu já fui avaliado até por pastores, né, justamente pela minha. Hoje eu tenho uma atividade muito intensa, hoje eu tenho uma atividade muito frequente fora da igreja, eu tenho uma atividade externa muito grande, mas eu entendo, no meu caso em particular, não acho que Deus vai fazer isso com todo mundo, mas no meu caso em particular, eu acredito que hoje eu sou muito mais útil ao reino de Deus aqui na frente desse computador, formando pessoas no Brasil inteiro, produzindo material que vai alcançar gente no Brasil inteiro, do que numa igreja local. Mas muitas pessoas não entendem isso, muitas pessoas me julgam porque eu quero aqui até aproveitar esta fala, inclusive até para, de certo modo, defender a minha classe de pessoas como eu, que não podem realmente ser mais ativas na igreja local. E muitas vezes nós somos criticados porque não estamos ali, as pessoas não nos veem em todos os cultos, e acham com isso que nem crentes somos, né? Eu penso que isso é apequenar a espiritualidade das pessoas, é uma avaliação medíocre, é uma avaliação pobre, de gente que não entendeu que a vida cristã, conquanto não prescinda do culto, não se limita apenas a ele. Eu louvo a Deus porque hoje, congregando no ministério, o meu pastor entendeu isso, ele me apoia nessa questão, nunca... nesse sentido, nunca me lançou nada em rosto. Um pastor que já me conhece há muitos anos, e quando inclusive vim para estar com ele, fui claro nesse sentido, ele entendeu. Mas infelizmente há muitos líderes que não pensam assim, há muitos crentes que não pensam assim, e eu penso que a vida cristã ela precisa ter esse ponto de equilíbrio. Nós precisamos ser capazes, mais uma vez vou usar essa expressão, de transbordar para além do culto.
E você talvez que me assiste, talvez você passe mais tempo na igreja do que com a sua família. Talvez seja o momento de você chegar no domingo à noite e falar: meu bem, hoje nós não vamos para o culto, hoje eu quero ficar com você. Eu digo para minha esposa às vezes: bem, é momento de nós pararmos um pouco. Eu quero namorar você, eu quero conversar com você, eu quero brincar com a minha filha aqui no chão da casa. E ela fala: bem, o culto. E eu respondo: eu estou cultuando. Pense nisso.